Muito bem. Iniciamos aqui a gravação, tá bom? Então, coloque presente aí no chat para ficar registrado. E eu lembro que a gente, na última aula, no último encontro nosso, que foi na última terça-feira, se eu não me engano, né? A gente fez um resumo aí da trajetória da história da música, e desde da Idade Antiga, passando por a Grécia, aí falamos um pouco da música medieval, da música renascentista, da música barroca, né? Até chegar no classicismo, que a gente encerrou com Beethoven. Não foi isso? E eu lembro que eu tinha indicado um filme para vocês assistirem aí, que é o Minha Amada Imortal, sobre a vida do Beethoven, tá? Quem conseguiu assistir o filme aí? Eu acabei, esqueci de falar para vocês, eu descobri depois também que esse filme tem no YouTube, né? Você pode acessar direto pelo YouTube o filme. Muito bem. Então, o nome do filme é Minha Amada Imortal, sobre a vida do Beethoven, que foi um grande compositor da história da música, tá? E o link, deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Então, o Beethoven, pessoal, foi um grande compositor da história da música e que tem uma relevância muito grande para a história da música, porque ele atravessa praticamente dois períodos da história da música, que é o classicismo, né? E ele já entra no que a gente chama de romantismo, né, na história da música, né? O classicismo, como a gente comentou na última aula, ele vem com uma forma vem como um contraponto ao barroco. O barroco é aquela música mais carregada, mais cheia de enfeites, né? Cheia de ornamentos. Para quem não sabe, ornamento é enfeite, né? Então, uma coisa ornamentada é uma coisa enfeitada, né? O classicismo ele traz uma coisa mais clara, mais uma música mais, digamos assim, sem muita firula, vamos dizer assim, né? É uma música mais clara, né? E essa figura que é o Beethoven, grandes nomes do classicismo. Tem o Mozart, né? Que foi um grande compositor do período clássico. Inclusive, deixa eu colocar alguma coisa do Mozart para vocês aqui. Antes da gente falar do Minha Amada Imortal e do Beethoven, né? Vou colocar um trechinho da Sinfonia 40 do Mozart aqui.
Muito bem. É só um trechinho aí do Allegro, né? Allegro, esses nomes, Allegro, Andante, lento, adágio, são nomes de andamentos, né? Eles indicam velocidade que a música está acontecendo, né? Só um pouquinho, pessoal, que os cachorros estão brigando aqui. Só um pouquinho. Aqui a gente tem 4 cachorros, aqui, então de vez em quando eles resolvem aqui se estranhar. Aí tem que mediar aqui. Mas, enfim, isso é um trecho do Allegro. O Allegro é o primeiro, no caso, o primeiro movimento da Sinfonia 40 do Mozart, né? E eu queria falar um pouquinho do Mozart para vocês, porque o Mozart é um compositor interessante, assim, do período clássico, né? E o Mozart, muito cedo, aos 6, 7 anos de idade, ele já tocava bem, ele já era um virtuoso, né? Então, com 6, 7 anos, ele dava concerto, tocando violino, tocando cravo, né? Que é uma espécie de instrumento de teclado, né? Um tipo de instrumento de teclado, tocando, acho que piano, né? E ele se notabilizou, ficou conhecido por ser um grande virtuoso desde criança, né? E então ele compôs bastante, foi um compositor e compôs muito e morreu muito cedo. Mozart morreu jovem ainda, acho que entre 20 e 30 anos, né? Não tem a idade certinha que ele faleceu, mas morreu cedo e deixou um grande legado de obras aí para a história da música, né? E para chegar no Beethoven, né? Como é que é a história do Beethoven, pessoal? Beethoven surge depois do Mozart, né? Ele surge depois da o Murilo pergunta se o Mozart é o compositor que cortou a orelha. Murilo, eu acho que não, tá? Eu acho que não tem nenhuma informação em relação ao Mozart sobre isso, dele ter cortado a orelha, não, tá? Tem uma figura notória que cortou a orelha, né? Que é o Vincent van Gogh, que é um pintor, né? Van Gogh, num determinado momento lá de loucura, cortou a própria orelha lá, né? Dizem que é porque ele não estava conseguindo pintar a orelha, ele foi e cortou. Aí ele fez o autorretrato dele com uma espécie de esparadrapo, assim, na orelha, né? Tá joia, Murilo? É, mas então, voltando ao... Isso, a Amanda falou que é o Van Gogh mesmo. Que era um pintor holandês, viu? O Murilo e a Amanda, né? Não, que isso. Podem perguntar à vontade, tá, pessoal? Também estamos aqui para isso. Então, o, o Mozart foi um grande virtuoso, como eu falei, desde criança, né? É um cara que ele com 6, 7 anos já fazia concerto, né? E após a morte do Mozart, as gerações seguintes todas queriam ter um novo Mozart em casa, né? Então, o pai do Beethoven, que é esse compositor do filme Minha Amada Imortal, que eu passei o link para vocês aí, né? Ele criou o Beethoven para ser um novo Mozart, né? Quando ele percebeu que o Beethoven não ia ser uma criança virtuosa, desde de cedo já ia tocar muito bem violino, piano e tal, ele começou a bater no Beethoven, né? Então ele ficou frustrado e descontou toda a frustração dele em cima do filho, que era o Beethoven, né? E no filme Minha Amada Imortal retrata um pouco isso, né? Inclusive, como eu falei para vocês na última aula, o Beethoven ele fica surdo. Em determinado momento da vida, ele fica surdo, né? Ele vai perdendo a audição. E há quem especule que essa perda de audição tem a ver com as surras que ele levava do pai quando era criança ainda, né? E assim, para você ver como o destino é uma coisa interessante, né? O pai dele tanto bateu nele porque achava que ele não tinha nada de genial, que ele nunca ia ser um Mozart, e ele virou um dos maiores compositores da história da música, mesmo não tendo sendo
não tendo sido uma criança virtuosa, né? Ele virou um dos maiores compositores, né? O Murilo falou aqui, não, que o Beethoven, que era a questão da surdez, é isso, Murilo, ele ficou surdo, tá? Na idade adulta ele foi perdendo a audição. Então, ele tanto apanhou, e o pai dele meio condenou o filho quando era criança, e no final das contas ele virou um dos maiores compositores da história da música, né? E aí eu vou passar para vocês agora um trecho do filme Minha Amada Imortal. É um trecho da Nona Sinfonia do Beethoven, onde ele mostra um pouco dessa questão da, da opressão do pai dele, né? E mostra assim uma cena muito bonita que mostra a Nona Sinfonia e como ele fugia à noite lá do pai dele para não apanhar, né? É uma das cenas mais bonitas aí dos filmes aí. Então vou compartilhar com vocês aqui.
falando do filme, né? Do Minha Amada Imortal. Bonita a cena, né? Muito bonita, né? É, eles fazem um paralelo entre a Nona Sinfonia e todo aquele movimento dele correndo para fugir do pai, né? O pai subiu para bater nele e ele foge e por fim ele deita no lago, né? E bem no ápice da sinfonia, que é onde tem o coral, ele deita no lago e as estrelas refletem no lago ali como se ele estivesse no céu, né? Linda a cena, muito bonita, uma das cenas mais bonitas assim dos filmes aí que eu já assisti, né? E realmente a Nona Sinfonia é uma obra grandiosa, muito bonita mesmo, assim, né? Quando vocês tiverem a oportunidade, ouçam aí inteira a Nona Sinfonia, né? Que é realmente uma obra muito bonita, né? E é legal chamar atenção para o detalhe no final aí, né? Ele já estava, como eu falei no chat, ele já está completamente surdo essa altura da vida aí, né? E aí o pessoal começa a aplaudir, ele está de costas para o público, né? Ele sobe num determinado momento da sinfonia, e isso aconteceu mesmo, baseado na história real mesmo, né? No evento que aconteceu. Ele sobe no palco, depois, assim, quando a orquestra está tocando, aí num determinado momento a sinfonia acaba, mas ele não consegue, ele não ouve, né? Que a sinfonia acabou e muito menos os aplausos. Aí o maestro, não sei se foi o maestro, se foi o primeiro violinista lá, o Spala, que avisa para ele que o público está aplaudindo. Aí ele se vira e o público levanta e aplaude de pé, né? É bem bonita a cena, né? E é interessante, né, que ele conseguia compor é, completamente surdo, ele conseguia compor, né? E como é que é isso, pessoal? Como é que alguém... não, Evelyn, ele nunca voltou a ouvir, né? Ele realmente perde a audição mesmo e só piora, né? Ele vai perdendo até perder completamente a audição, né? E como é que alguém surdo consegue compor uma sinfonia? Alguém sabe me responder? Quem tem ideia aí? A Luana falou as vibrações, né? O Abner fala, acho que ele colocava o ouvido no piano. De fato, o Abner, ele tentava ouvir. Tem até uma cena do filme que ele põe o ouvido no piano, assim, fazendo um esforço danado para ouvir, né? Outras pessoas falam sentindo as vibrações. Mas, na verdade, pessoal, o Felipe falou que é pelas escalas. Felipe, é mais ou menos, acho que você aproximou mais aí da questão, né? O estudo profundo da música, um cara que nem o Beethoven, ele já tinha todas as notas, todas as escalas, acordes na cabeça, né? Então, é uma coisa que a gente chama de ouvido interno, né? Que quem estuda música vai desenvolvendo, ouvido interno, né? De forma que você olha uma partitura, esse ouvido interno, quando está no estágio bem avançado, você olha a partitura, você já sabe como a música soa sem precisar tocar ou sem precisar cantar. Você já sabe tudo ali, né? Já olha e já tem ideia de como a música soa, né? E o Beethoven tinha isso num nível muito profundo, muito avançado, né? Provavelmente porque conforme ele vai ficando surdo, ele vai sentindo a necessidade de aprimorar esse ouvido interno, de forma que ele não precisa ouvir para saber o que ele está escrevendo lá na partitura, né? Saber como aquilo vai soar, né? Então, assim, é um caso impressionante da história da música, assim, né? É um caso, virou uma lenda, digamos assim, da história da música por conta disso. Um compositor que, no auge da sua carreira de compositor, ficou surdo e continuou compondo assim mesmo, e compôs sinfonias como a Nona, completamente surdo, né? Então, é realmente um compositor muito interessante aí da história da música. Como eu falei para vocês, alguma observação, alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá, pessoal, para perguntar a qualquer momento aí. Via chat, se quiser falar também, abrir o áudio aí, abrir a câmera, fica à vontade.
Como eu falei para vocês, o Beethoven, ele marca, ele, assim como o Mozart, ele faz parte do período clássico, só que o Beethoven ele já pega o final do período clássico indo para o período romântico, né? E qual a diferença entre o classicismo e o romantismo, né? O classicismo, é, o classicismo ele tem uma coisa assim mais, como se fala, mais conservadora, mais como se diz, formal, né? E o romantismo ele já traz algumas quebras assim naquela estrutura formal do classicismo, né? Vocês devem ter estudado nas aulas aí de literatura, né? Os escritores românticos aí, os poetas românticos, né? Então, para o romantismo, o mais importante é se expressar, é você botar aquele sentimento ou numa poesia ou numa música, né? Sem se preocupar tanto com forma como se preocupava no período clássico, né? Então, e uma mudança muito importante acontece aí do classicismo para o romantismo, né? Nos períodos renascentista, barroco, clássico, os compositores eles compunham muito inicialmente para igrejas, né? Eram compositores de igreja, o próprio Bach foi compositor de igreja, né? Posteriormente eles começaram a compor para senhores feudais, para reis, né? Para nobres, eram compositores da nobreza, né? E depois para a burguesia. A partir do momento que a nobreza vai perdendo espaço para a burguesia, o que é a burguesia? São aqueles pequenos comerciantes que começam a ganhar dinheiro, acumular dinheiro e vão se construindo uma nova classe que é chamada burguesia, né? E que dá a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, que é o que a gente vive até hoje, né? Então, eles começaram, a partir do advento da burguesia, eles começaram a compor não mais para os nobres da realeza lá, mas para os burgueses, para as pessoas que tinham dinheiro, né? E o Beethoven, a partir do romantismo, a partir do Beethoven, ele quebra um pouco essa coisa de compor para um mecenas ou compor. Mecenas é quem financia a composição, quem financia esses compositores, ele é chamado de mecenas, né? Ele quebra um pouco essa coisa de ficar atrelado a compor para um rei ou para um mecenas, tal, e ele começa a compor para ele mesmo, porque eu gosto de compor, eu vou fazer as coisas que eu gosto, quem quiser pagar por isso, que pague, né? Então, ele inaugura essa coisa do artista autônomo, vamos dizer assim, né? Ele compõe lá, quem quiser pagar pelas obras dele, paga, né? Então, Beethoven é um dos precursores desse tipo de relação comercial com a obra dele, né? E o romantismo traz, como eu falei, essa geração de compositores mais autônomos, mais voltados para a própria obra, sempre sem, assim, tá muito preocupado se vai agradar o rei ou se vai agradar aquele empresário, né? Eles começam a compor pelo amor à composição mesmo, à música, à composição, né? E na aqui nas obras do Paz, vamos falar um pouco aqui sobre as obras do Paz, eu dei uma olhadinha nas coisas que caem, né? E entre elas tem uma obra de um compositor romântico alemão, que é o Wagner, né? Então tem a Cavalgada das Valquírias, do Richard Wagner. A gente vai ouvir um trechinho. Não, dá para ouvir ela inteira, que ela é curta, tá? Então vamos ouvir a Cavalgada das Valquírias, do Richard Wagner. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse compositor para vocês. Hein?
Muito bem. Me perguntaram a Ana Cecília para a obra do Paz 2, eu respondi no chat, né? É uma obra do Paz 2, Ana Cecília. E o Luan fez um comentário bem interessante aqui, Luan. Essa música é muito cara da Guerra do Vietnã. Os caras tipo Rambo descendo desse helicópteros atirando. Isso aí, Luan. Tanto é que a música tá na trilha daquele filme lá, né? Do Apocalipse Now. Realmente, né? E é uma característica da música do romantismo e que vai se acentuar mais na música contemporânea, que a gente vai falar um pouco hoje, né? Que é essa coisa tem uma série de efeitos ali no meio, parece que, né? Parece que tem barulho de helicóptero, barulho de avião, né? É uma música que é muito de efeitos, né? No século XX, a música do século XX é muito... Ela aprofunda essa questão, vocês vão ouvir um pouco hoje, né? Essa questão dessa música que a gente não identifica muito uma melodia, uma coisa assim, pelo menos não convencional, né? Era uma música que lembra mais como se fosse uma trilha sonora de filme mesmo, né? Uma característica interessante aí dessa peça do Wagner, que é a Cavalgada das Valquírias, primeiro, falar das Valquírias. As Valquírias são guerreiras nórdicas, né? Das lendas nórdicas aí, e elas eram responsáveis por escolher os soldados lá para o exército do Odin, que era o grande deus da mitologia nórdica, né? E ela levava esses guerreiros, que o Odin, ela escolhia o guerreiro e levava para o exército de Odin. Então, elas faziam esse trânsito aí, carregavam os guerreiros lá que o Odin selecionava, né? E sobre o Wagner, Wagner foi um compositor alemão, né? Desse período aí romântico, e foi um compositor. Você percebe que a obra é meio grandiosa, assim, né? Tem muitos instrumentos, tem uma coisa meio muito forte assim na obra do Wagner, né? Ele compôs muito óperas também, né? E o Wagner mais tarde, sem consentimento, sem, né? Ele foi usado depois até da morte dele como pelo nazismo, pelo Hitler até, como tipo assim o modelo de cultura alemã pura, música alemã pura, né? Mas não necessariamente o Wagner era, né, nazista, como algumas pessoas confundem, né? Não, Wagner não era nazista. Ele era um compositor que floresceu e compôs antes do advento lá do nazismo, né, com Hitler e tal. Hitler usou essa coisa do Wagner no período que ele ascendeu lá a presidência da Alemanha, né? É, e uma coisa sobre a obra mesmo, sobre a Cavalgada das Valquírias aí do Wagner, né? Tem um formato, né, de uma forma musical que é muito presente na história da música, que é o rondó. Eu vou escrever aqui para vocês, né? Rondó. A Cavalgada das Valquírias é um rondó, é um tipo de rondó, né? O que é um rondó, pessoal? Rondó é um tipo de composição que ela tem um tema, né? E então ela vai desenvolvendo, tem outras coisas, mas sempre volta naquele tema lá, ou seja, ela está sempre rondando aquele tema, é por isso também a palavra rondó, né? Então, por exemplo, essa Cavalgada das Valquírias tem esse tema. Pá, 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 né? Aí depois ele toca um tanto de coisa, tem uns efeitos, umas coisas assim, mas volta, se vocês observarem, ele vai voltar de novo nesse pá, 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 pá. Aí depois tem outras coisas, aí volta de novo, ou seja, está sempre em volta desse tema principal. Ou seja, o que é o rondó, né? É, vou escrever aqui para vocês no chat. É um tema que a gente chama de A, pode ser chamado de A, né? Chama de parte A. E, e sempre volta. Sempre
música volta para ele, tá? Então, por mais que a música desenvolva, né? Ela sempre, um rondó, ela sempre voltar para o tema A, para a parte A ali, né? Então, por exemplo, uma forma conhecida de rondó, você tem a parte A, você tem a parte B, aí você volta o A, depois você faz o C, depois volta o A. Sempre volta no A. Essa é a característica do rondó, né? Olha só. É, A, B, A, C, A. Né? Ou seja, você tem a parte A, tem parte B, volta na parte A. Aí você tem parte C, volta na parte A. Ou seja, sempre vai voltar no A. É mais ou menos como refrão de música, né? Deixa eu ver uma música bem conhecida aqui. Vocês conhecem Pais e Filhos, Legião Urbana? Né? Então, Pais e Filhos tem aquele refrão, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Então, assim, a música sempre vai ir para aquele refrão lá. É mais ou menos isso o rondó, né? Não é exatamente isso, mas é mais ou menos assim que funciona, né? No rondó, é como se ela já começasse com o refrão, aí ela tem as estrofes, volta no refrão, estrofe, volta no refrão, né? O rondó é isso, né? Que o refrão, que no caso a gente chama de parte A, tá? No caso do rondó. Então a cavalgada das Valquírias a gente pode ser considerada como um rondó, né? E ela sempre volta nesse tema grandioso, esse pá 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 pá, pam, pá 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 pá, pam, tá 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 tá, pam, pam, né? Sempre tá voltando nele, né? Outro rondó, já na música brasileira aqui, no Paz 2 também, você tem a Flor Amorosa, a música Flor Amorosa do Joaquim Calabro, tá? Que já é um choro, é uma música brasileira, né? É, Também é um exemplo de rondó, tá? A forma rondó. Rondó é uma forma musical, tá? Importante. Forma musical. Rondó, lembre-se disso. Rondó é uma forma musical. Então, se vocês falarem lá no Paz, Flor Amorosa é um rondó, né? E tem a forma rondó, né? Então, vocês vão estar acertando uma questão aí, porque ela realmente é um rondó e o rondó é uma forma musical, né? Assim como na literatura, você tem a prosa, você tem o poema, você tem o soneto, tá? O rondó é uma forma musical, tá bom? Então, vamos ouvir um pedacinho do Flor Amorosa? Eu vou clicar aqui para vocês. Também é uma obra do Paz 2, tá? Deixa eu só abrir aqui.
Muito bem. Aí você tem o Flor Amorosa, do Joaquim Calado, né? O Flor Amorosa é um rondó também. Gostaram da música? Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu ouvi um áudio abrindo aí. Então, a Flor Amorosa é um choro, uma música totalmente diferente da que a gente ouviu, né? Da Cavalgada das Valquírias, mas tem uma característica em comum, são rondós, né? Ou seja, esse tema sempre volta, né? Aqui é até um pouco mais difícil de perceber, porque esse flautista, o Otmar Carrilho, né? Ele improvisa muito, ou seja, ele cria muito dentro do tema, então às vezes fica difícil perceber o tema, né? Mas sempre volta. O A, o Flor Amorosa também é um rondó no estilo ABA-CA. Você tem a parte B, volta a parte A, parte C, volta a parte A, tá bom? Que é aquele abaca lá que eu escrevi lá em cima, a forma rondó, uma das mais conhecidas é essa, ABA-CA, tá bom? O Pedro Henrique comenta que achou que o som muito parecido com a música Tiro ao Alvo. É verdade, Pedro. Esse tipo de música que a gente ouviu, de Joaquim Calado, é do final do século XIX, né? E essa música, o choro, ele é o pai do samba, basicamente, né? Todo samba vem dessa raiz do choro, e por isso que parece um pouco, lembra o tipo de harmonia, o tipo de melodia, né? Aí o Luan fala também, parece também o início da música Preciso Me Contar do Cartola. Lembra também, né? Que também vem dessa escola do choro aí. O samba do Cartola também todo samba é filho do choro ali, nessa tradição do choro. Tá certo? Por isso que lembra um pouco aí. A Agatha fala que lembra um pouco as trilhas sonoras do filme sobre o Nordeste. Você tem principalmente quando o filme é do início do século XX, né? Ou final do século, retrato início, final do século XIX, início do século XX, tem bastante esse tipo de música, né? Aí a Agatha continua falando que tem uma trilha sonora semelhante. Sim. Até porque são músicas instrumentais, né? Tem essa característica, não são músicas cantadas, né? Com voz, né? Falando um pouco sobre a Flor Amorosa e a Cavalgada das Valquírias são obras do Paz 2, tá? Vamos falar um pouco aqui das obras do Paz 1. Vou compartilhar com vocês aqui os links das obras, peraí, dos Paz, tá? 1, 2 e 3. Que é a obra do Paz 3, deixa eu achar o Paz 1 aqui. Achei o Paz 2, Paz 1. Achei aqui. Peraí. Não, peraí que deu tilt aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Agora vai, não é possível. Indo aí o link para as obras do Paz 1, tá? No Paz 1 a gente tem aqui, quem quiser abrir aí para olhar, né? A gente tem várias obras. Dentre elas a gente tem o Cânon em Ré maior do Pachelbel, tem o Espírito Santos da Hildegard von Bing. Que mais aí, né? Depois a gente vai fazer aulas mais sobre música popular, tá? Vai falar primeiro de música erudita, mais para frente a gente vai encampar a coisa da música popular, porque
para não misturar muitas coisas, fica mais fácil também de vocês entenderem, tá bom? Então vamos falar um pouco aqui do Paz 1, né? Vamos falar aqui das Baquianas Brasileiras número 5, já que a gente está falando de música romântica, né? Vamos entrar na música contemporânea, né? A chamada música contemporânea é a música do século XX, né? Já não é tão contemporânea a gente, né? Aí já está do século XXI, mas a nomenclatura da história da música que trata de música contemporânea está falando basicamente da música do século XX até agora, tá bom? E um grande expoente da música do século XX é um brasileiro, um compositor brasileiro, que é o Heitor Villa-Lobos, né? Heitor Villa-Lobos é um compositor que nasceu no Rio de Janeiro, estudou desde cedo música com o pai dele, né? Estudou violão, estudou violoncelo, né? E foi um grande compositor, né? Da história da música aí. E uma das obras mais conhecidas dele é a série de Baquianas, né? São músicas que homenageiam o Bach, que é aquele compositor do período barroco que a gente falou na aula anterior. Por isso o nome Baquianas, né? E a gente vai falar um pouco aqui da Baquianas Brasileiras, número 5, que é uma das peças que está no conteúdo do Paz 1, tá bom? Então vamos colocar aqui Baquiana Brasileira número 5. Deixa eu só ver que gravação que eles colocaram aqui no Paz 1. Só um pouquinho, pessoal. Vou compartilhar com vocês, então, as baquianas, tá? A baquiana brasileira número 5. Você tem a cantilena e tem o martelo. São dois movimentos, né? Então, a gente vai ouvir a cantilena, né? E, em casa, vocês ouvem o martelo, até para a gente comentar na próxima aula. Hein? A Amanda fala que uma amiga dela já tocou essa música no violino. Legal, Amanda. Essa música é muito bonita. Eu acho muito bonita, né? Eu gosto das versões para flauta e violão, violoncelo e violão, violino e violão, né? E assim como a versão da orquestra aqui, né? A versão, digamos assim, que vocês vão ouvir agora, se eu não me engano, é a versão para soprano, que é uma cantora no, no, na classificação de vozes femininas e masculinas, é mais ou menos assim. A que tem a voz mais aguda são sopranos, tá? Depois você tem a voz mais grave um pouco de mulheres, é a contralto, tá bom? Depois você tem a voz mais aguda de homens, esses são os tenores, e a voz mais grave de homens são os baixos. Então, soprano, contralto, tenor e baixo, tá? Existe nesse meio aqui vozes intermediárias, mas assim, essas são as quatro principais: soprano, contralto, tenor e baixo. Então, as Baquianas número 5 foi escrita para soprano com acompanhamento de pequena orquestra. E é o que vocês vão ver agora. Deixa eu compartilhar com vocês aqui.
a gente pode falar dessa música aí, né? Primeiro, ela é uma música que a gente chama de forma ternária, né? Lembra que eu falei da forma rondó? Agora a gente vai falar da forma ternária, tá? O que é a forma ternária, pessoal? Basicamente, forma ternária é uma música que tem a parte a parte B, volta na parte A, tá? A, B, A. Se eu tenho um C, A, B, A, C, A, aí já vira rondó. Mas a forma ternária é basicamente uma música que tem parte A, parte B, e volta, termina na parte A de novo, né? Então, tá aí, a Baquiana Brasileira número 5, ela tem forma ternária, tá? E a primeira parte dela é um vocalize, ou seja, ela canta com ela pega uma vogal e canta. Oh, 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 né? Ela, então isso a gente chama de vocalize, né? Lembrando que esse é o primeiro movimento da Baquiana número 5, tá? Então, vocalize a parte A. Parte B, você tem um recitativo, tá? Então, parte A é um vocalize. Parte B é um recitativo. O que é um recitativo? Recitativo é uma parte onde a pessoa está cantando alguma coisa, palavras mesmo, está te recitando alguma coisa ali, né? A gente não entende muito por dois motivos aí. Primeiro que o canto erudito, eles cantam as palavras de uma forma muito arredondada, assim, né? Que às vezes é um pouco difícil de entender. E mais ainda quando a cantora é gringa, né? Que é mais difícil ainda. Então aí é uma cantora, eu não vi de onde ela é, mas é a Filarmônica de Berlim, né? E ela, provavelmente, ela não é brasileira. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui de quem é a cantora aqui, pessoal. Peraí. Aqui no vídeo só aparece Obra do Paz, mas não está falando aqui quem é a cantora, né? Enfim, eu acho que é uma cantora alemã, enfim. Então, a parte B é um recitativo, onde ela vai cantar palavras, ela vai falar, tem versos ali, né? Estão sendo cantados, né? E depois você tem um retorno à parte A. O que eu posso falar desse retorno à parte A? Quem observou aí, né? Ela faz uma coisa que a gente chama, do italiano, a gente chama de boca chiusa. O que é isso, pessoal? Boca, vou anotar para vocês aqui, escrever. O termo certo em italiano é escrito assim, ó, boca, vou compartilhar com vocês aqui no chat. Boca chiusa. Então, retorno ao ar. É isso aí, então, retorno ao ar, ela faz boca chiusa, né? O Gabriel falou aí, cantar as notas fazendo um. É exatamente isso, né? É que nem eu cantar, o parabéns para você. Ou seja, é cantar de boca fechada. Boca que usa é isso, cantar de boca fechada. Então, voltando, a gente tem aí a estrutura da baquiana, a gente tem uma forma ternária ABA, você tem o primeiro A, que é um vocalize, né? Que ele pega uma vogal e canta. Né? Depois você tem o recitativo, que é o B dela é um recitativo, né? Que tem fala lá. Né? Depois achem na internet a letra da Baquiana número 5, da Cantilena, tá? E depois você tem o retorno ao A com boca que usa, ou seja, que essa cantar a mesma coisa que do A lá do vocalize com a vogal, agora você vai cantar de boca fechada, né? Fazendo como o Gabriel Lopes colocou aí, fazendo né? Certo? Então, essa é a estrutura da baquiana número 5, né? Lembrando que baquiana, pessoal, vem de
Baquiana. É uma homenagem ao compositor Johann Sebastian Bach. Bach, famoso Bach. Espera que já já compartilho com vocês aí, peraí. Isso mesmo, Sebastian Bach. Então, a série das Baquianas do Vila Lobos é uma homenagem ao Bach, tá? Então, a Baquiana número 5, ela tem essa cantilena, e depois você tem um martelo, né? Eu vou colocar um trechinho do martelo aqui, já que a gente está falando da Baquiana, vamos ouvir um trecho do martelo também. Vou compartilhar com vocês aqui, peraí. Deixa eu só localizar primeiro, eu já compartilho. Essa gravação é a gravação referência do Paz, tá, pessoal? É a gravação que está lá. Quando vocês abrirem o link aí do Paz, é essa gravação que vai estar lá, tá bom? Eu só não estou localizando agora onde eu deixei esse... Tá, acho que está aqui, deixa eu ver aqui. Tá, vou compartilhar agora, vamos ouvir um pouco do martelo. O que é o martelo, pessoal? É o segundo movimento dessa baquiana aí, né? Então você tem o primeiro movimento, que é o primeiro movimento, que é a cantilena. Agora você tem o martelo. O martelo, vocês vão ver que é bem rítmico, né? É diferente da cantilena. Vou soltar aqui.
Então, pessoal, é difícil de entender mesmo, né? Como eu te falei, tem duas questões aqui que fazem com que fique mais difícil de entender. O Agatha, eu acho que a partitura é mais fácil de entender do que ouvindo, né? Então, tem duas coisas que dificultam o entendimento, né? Primeiro, o canto erudito, depois observem cantoras eruditas cantando, né? Eles cantam de uma forma mais arredondada, que facilita a projeção da voz, né? Mas às vezes dificulta o entendimento. E outra coisa, Murilo e a Ana Cecília estão perguntando aqui, eu acho que ela não é brasileira. Ela é uma gringa, não sei se ela é alemã, não sei de onde ela teria que dar uma pesquisada aí, mas cantando em português. Então, cantando em português e cantando com a técnica do canto erudito, que faz ficar mais difícil ainda de entender, né? Um português com bastante sotaque, o Abner observou aqui. Então, ela fala brisa, né? Que era para falar brisa, era como uma brisa, né? Então, assim, o português é uma língua difícil, pessoal. É uma língua difícil, assim, né? Você vê é difícil você achar uma pessoa de outro país que fale português do Brasil, né? Lembrando que o português de Portugal é outro português, é diferente do nosso, né? As pronúncias são diferentes, né? Mas é difícil achar um estrangeiro que fale português do Brasil, assim, fluente, né? Tem, eu já vi alguns, né? Mas é mais difícil, né? Exatamente, o português é uma língua difícil, tá certo? Então, o martelo é a segunda parte das baquianas número 5, né? A gente contando aqui na tela agora, eu tô vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 violoncelos, não 6, não 7. 2, 3, 4, 5, 6, 8. A baquiana, então, essa formação original aí, você é para soprano, vou colocar aqui, soprano e octeto de violoncelos. Esse instrumento aqui parece um violino grandão, né? Que você toca apoiando entre as pernas aí, né? Octeto de violoncelos. Tá? Então você tem a primeira parte cantilena, que a gente falou com a forma ternária ABA, né? E você tem um martelo, que ele começa com a parte A, depois ele tem um pequeno desenvolvimento, que você pode chamar de B ali também, né? E volta no A, termina aí no A, que é mais movido, né? Ele é mais rítmico que a cantilena, né? E essas são as obras do Paz I, são algumas obras que estão na lista de obras do Paz I, né? Na verdade, acho que essa foi a única do Paz I que a gente viu, né? A gente viu duas do Paz II e viu essa do Paz I, tá?
Como o nosso tempo está encerrando aqui, eu vou abrir para alguma questão, alguma coisa que vocês queiram perguntar. A gente tem uns minutinhos só para terminar, tá? Querem fazer alguma pergunta? Querem que eu mande o link do PAS 2 do PAS 3? A Ana Cecília está perguntando quando vai ser a próxima aula. Não sei, depende do cronograma aí aqui do cursinho, né? Mas a semana que vem a gente tem outra aula, com certeza. Pelo menos uma vai ter, tá? O Abner pergunta qual instrumento eu toco. Eu toco violão, Abner. Meu instrumento principal é violão, mas eu toco guitarra também, né? Então eu sou professor de violão da escola fui da Escola de Música de Brasília, hoje eu sou da Universidade de Brasília, né? Mas eu toco guitarra também já há muitos anos já. Tá certo? Deixa eu mandar os links, então, antes de eu encerrar aqui, mandar o link do PAS 2, tá? E do PAS 3, para vocês terem aí. Ah, bacana. O Gabriel disse que estuda flauta transversal na escola de música. Eu dei aula lá 9 anos, Gabriel. Dei aula de violão lá, né? E o Abner estuda sax, legal. Na escola de música também, Abner? Bacana. A Amanda vai fazer o curso de verão. Violino, Amanda? Bacana, legal, violino. Muito bom, Amanda. Bacana mesmo. Meu filho está entrando lá, ele foi sorteado para violoncelo, né? A Karine também estuda sax e a Amanda também quer aprender a tocar violão. Violão é um instrumento bonito, Amanda. Eu sou suspeito para falar também. Gosto muito de violão, eu dou aulas de violão, né? Mas é um instrumento que eu gosto bastante. Meu filho foi sorteado lá na escola de música para violoncelo. O Abner disse, nunca conseguiu tocar instrumento de corda. Legal, a Nicole disse que fez uma playlist com as músicas para as duas. Se quiser, manda aqui. Manda sim, Nicole, por favor. Agradeço. Deixa eu só mandar os links do Paz 3 para vocês também, tá? Só um pouquinho. Shake. Aí, o link do Paz 3, tá? E aí, na próxima aula, provavelmente semana que vem, eu não tenho o dia certinho, né? Mas sempre te mando o link antes aí, tá bom? A gente vai falar sobre música contemporânea e sobre as obras do Paz, né? Se vocês preferirem, a gente faz por nível de passo, né? Então, a próxima aula a gente fala, mas assim, de toda forma é importante vocês todos assistirem, porque eu vou falar sobre aspectos gerais da música contemporânea, tá bom? A gente vai combinar da seguinte forma, então. A aula que vem a gente fala sobre música contemporânea e Paz 1, tá? Paz 1. A gente fala sobre Paz 1. Na outra aula a gente fala, continua a história da música, entra na música popular, fala sobre Paz 2. Na outra, continua na história da música popular e fala sobre Paz 3. De forma que é importante vocês participarem de todas as aulas. Porque eu vou estar sempre, mesmo estando falando separadamente dos Paz 1, 2 e 3, vou estar falando de aspectos das músicas que vão te ajudar a entender as músicas que vocês vão estar ouvindo, independente de qual nível do passo vocês estão aí. Tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Joia, Agatha, obrigado. Eu que agradeço. Então, um bom final de semana para vocês e semana que vem, né? Um abraço a todos aí, todas. Semana que vem estamos aí de novo, tá joia? Grande abraço, pessoal. Até mais.